Fala galera, futuros técnicos deste meu Brasil. Aqui é o professor André e vamos para mais uma aula da disciplina de análise de circuitos. Hoje vamos falar sobre o circuito RL paralelo classe. Então vamos lá? O que é um circuito RL paralelo? Como de costume, né? É um circuito eletrônico que consiste em o quê? Em um resistor, por isso que tem essa letra R, um indutor, ou também conhecido como bobina, que é representado pela letra L, por causa da lei de Lenz, né? Não poderia ser I por causa da grandeza que já tem, que é a corrente elétrica, né? Associados em paralelo e conectado ou ligado em tensão alternada, tá? Aqui eu tenho a representação dos esquemas elétricos, né? Importante, né, que um bom técnico é aquele que saiba o que interpretar o que circuitos, né? Então vamos lá de novo, né? Tem o que a simbologia aqui, ó, de uma tensão alternada, que é dado o que em volts. Se a tensão é alternada, ela tem o que uma frequência, que a unidade é hertz. Aqui, ó, você tem o que, ó, um resistor que está ligado aqui, ó, paralelamente à tensão, e também você tem um outro aqui, ó, componente que é aqui é o indutor, que está ligado que paralelamente ao resistor, que está em paralelo também com a tensão, tá? Então aqui, lembrando que o indutor ou bobina, né, a grandeza, ela é vendida aqui em henries, tá? Se no circuito estiver o que em ohms, ela está te mostrando que é a reatância indutiva, tá? Então ela tá, o que é reatância indutiva? É a resistência interna do que dessa bobina aqui, tá? Bom, dúvidas? Por enquanto não, né? Só na hora da prova, né? Então vamos lá. Diagrama fasorial, que vem da física, né? Esse diagrama visa o que? Detalhar como que se comporta o que? A defasagem do que? Da tensão e a corrente o que? Nos sistemas alternados. Lembrando que esse diagrama fasorial você só estuda ele em análise de circuitos porque ele está ligado em tensão que é alternada. Quando você tem eletricidade básica, você estuda lá circuito em tensão que é contínua, não tem esse diagrama, porque tensão contínua não tem o que? Variação, tá? Então vamos lá, como esse circuito aqui é paralelo, né? Então o que acontece com a, com a corrente, né? A corrente, o que ela vem para cá, ó, uma parte vem para o resistor, mas ela também o que? Uma parte vem para o indutor. Só que o que acontece com a tensão? Tensão que, como está em paralelo, é a mesma. Então vamos supor que eu tenho 110 volts aqui de tensão. Como está ligado, ó, paralelamente, né, ó, então, quanto que tem de tensão no resistor? 110 volts. Quanto eu tenho no indutor? 110 volts, porque eles estão ligados em paralelo. Então, nesse gráfico aqui, ó, o que me importa são as correntes, né? Então, ó, IR, que é o que? A corrente que passa nesse resistor. IL, que é a corrente que passa o quê? Ó, no indutor. I total, que é a corrente total, que ela flui aqui do circuito, né? Aqui você tem o que? V, que é a tensão, quanto que é a alimentação do seu circuito. E aqui você tem o ângulo de defasagem, o quanto que um está defasado do outro. Ah, mas quem? Pode ser a tensão e a corrente, beleza? Vamos para os parâmetros técnicos. Circuito RL paralelo. É um circuito que tem o que? Resistor, indutor, associado em paralelo, ligado na tensão alternada. Qual que é os parâmetros técnicos para tensão, né? V e corrente I, tá? Tá vendo que não pode ser circuito RI, porque I é corrente elétrica, por isso colocaram o L aqui, para representar o indutor. Bom, a tensão é a mesma em todos os circuitos. Claro, se os componentes, tanto o resistor e o indutor estão em paralelos, então a tensão vai ser a mesma para os dois componentes em questão. A corrente se divide o que? Fasorialmente, ou seja, um pouco diferente da corrente contínua, né? Quando você tem circuitos de corrente contínua, que eu falei para você, ele não tem variação. Então, aqui você tem um fasor corrente, tá? Pela análise gráfica, né? Então, o que acontece aqui? Ó? A corrente está defasada em relação à tensão. Vamos ver lá de novo? Voltando, né, ao gráfico aqui, né? Que nem eu falei para vocês.
Por que que esse diagrama representa o que? O fasor de corrente, né? Porque como o circuito é o que, ó, paralelo, então, que nem eu falei para vocês, de novo, a mesma tensão que passa o que no resistor é a mesma tensão do indutor. O que importa, então, são as correntes. Então, pelo diagrama fasorial, né, a gente tem que ver a defasagem aqui, ó, enquanto ela está defasada. Então, por isso que a gente calcula aqui o ângulo, em quantos graus uma vai estar defasada da outra. Nesse caso, que a corrente está o quê, ó? Defasada em relação à tensão. Por que, professor, que ela está defasada? Porque, ó, olha só a tensão, ela já começa aqui nesse eixo aqui, ó, tá? E olha só onde está o que a corrente, ela está aqui embaixo, ó, então ela está muito o que atrasada, então em relação à tensão. Ou também vice-versa, né? Você pode falar que o quê? Que a tensão está o quê? Adiantada em relação à corrente. Ou a corrente está defasada, né? Atrasada em relação à tensão. Beleza? É só olhar aqui no gráfico, ó. A corrente está bem embaixo, então ela está bem defasada, né? Atrasada em relação à tensão. Bom, vamos lá. Onde que é aplicado um circuito RL? Motores, né? Sim, porque o motor ele tem a parte lá indutiva, né? Que é a parte da bobina, né? Os enrolamentos, né? Então é circuito indutivo. Outra coisa, ventilador. Ventilador também. Por trás daquelas pás, né? Da hélice, né? Você tem lá o que? O motor. E o ventilador também é um circuito indutivo. Tanto que quando você tem aqueles ventiladores de teto, né? O que acontece? Você vai lá no circuito de velocidade e ele tem um capacitor. Por quê? O capacitor, ele o que? Adianta o que? A corrente. Por quê? Ele precisa adiantar a corrente no ventilador, porque se não tivesse isso aí, o ventilador não conseguiria partir. Então, por que que o ventilador não conseguiria partir? Porque o ventilador é um circuito que é indutivo, e pelo diagrama fasorial, né, turma, a corrente, o que no circuito indutivo está o que atrasada. Então, como o capacitor adianta, então ele acaba corrigindo o que essa coisa chamada fator de potência. Outra coisa, em eletrônica analógica, né, que eu também costumo ensinar eletrônica analógica, eu sei que o pessoal estuda lá filtros ativos e passivos, né? Então você tem lá os tipos o que? RC, que é resistor capacitor, e filtros o que? RL, tá bom? Bom, aqui vamos para a parte do equacionamento do circuito, a parte matemática que vocês mais gostam, né? Só que não, né? Só que eu não posso generalizar porque tem gente que gosta de conta, né? De exatas, né? Então aqui está o que? As fórmulas, que nem eu falo para os alunos. Não precisa saber a fórmula, tanto é que quando você faz o que? Um teste, um exame para entrar numa empresa, os caras te dão um caderno com os formulários. Nem sempre você vai utilizar todas as fórmulas, o cara quer saber se você sabe aplicar. Para fazer a prova do professor André também não precisa, né? Porque o professor André sempre deixa aqui as fórmulas na lousa. Eu até brinco com a turma, né? Se for perder tempo para fazer cola, não percam tempo fazendo cola com fórmula, perca o tempo fazendo cola com outras coisas, né? Porque é de todo direito do aluno colar. Só que, o que acontece? Desde que eu não veja, porque se eu ver, é zero, hein, pessoal, tá? Zero não, é meio ponto, né? Porque o zero não se dá para ninguém. Eita, nós! Então vamos lá, voltando aqui para a aula, né? Então vamos lá, então vocês têm as fórmulas aqui, ó, XL para descobrir o que é a reatância indutiva, ou seja, a resistência interna do componente eletrônico. 2 vezes π, que é 3,14, constante matemática, né? Vezes F, frequência, vezes L, que é o indutor em Henry. Ah, mas se ele já tiver em forma de reatância, então, ó, de ohms para Henry, tem como voltar a fazer o inverso, ó. Indutor, para você achar, interrogação, é igual a XL dividido por 2πf. Z, impedância. O que é impedância? É o casamento de impedância. Ele vai comparar as resistências entre, aqui no caso, do resistor e a do indutor, tá? Então, você tem essa fórmula aqui, ó. Z igual a R vezes XL dividido por, abre raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Essa fórmula aqui, ó, I igual a V sobre Z. Corrente é igual ao que? Tensão dividido por impedância. Só que nada mais é que lei de Ohm, tá? Bom, continuando aqui as fórmulas, né? Pela lei de Ohm, né? Regra do triângulo, né? Trianglinho. Como é que acha a corrente? Corrente no resistor, corrente no indutor. IRL, ó. I é igual a V sobre R. E L é igual ao quê? V sobre XL.
Se você pegar as grandezas, é lei de Ohm. Não, professor, não é lei de Ohm, não. Aqui está XL. Não, é lei de Ohm sim. Por quê? O que a lei de Ohm fala? Se você quer o quê? Corrente, você tem que fazer o quê? Pegar a tensão e dividir por resistência. Se eu quero a corrente, ó, pego a tensão e divido por resistência. Ah, não, mas aqui está XL. Não, mas o que é XL? Reatância indutiva em ohms. Então, é uma resistência, tá? Então, pela grandeza, tudo se utiliza a lei de Ohm, desde o primeiro módulo até o último módulo, pessoal, tá? Como vocês estão ainda no segundo módulo, ainda vocês vão ver muita lei de Ohm pela frente. Ângulo de defasagem, para saber como o circuito o RL é paralelo, então a corrente está atrasada em relação à tensão. Então a gente precisa saber quantos graus que ela está atrasada, defasada, né? Então você tem três fórmulas aqui, a função inversa da calculadora, né? Arco seno, arco cosseno, arco tangente. Não precisa fazer as três contas, porque qualquer uma dessas fórmulas você vai chegar no mesmo ângulo de defasagem, tá? Bom, pessoal, vou finalizando a parte teórica por aqui e na próxima videoaula eu passo a parte dos cálculos, tá? Mas quem quiser tentar resolver esse exemplo aqui, ó, pode tentar fazer, porque vocês já têm é só aplicar a fórmula, tá? Se você não gosta de spoiler, né, que nem, ó, a resolução tá sempre na próxima página, né? Se você quiser tentar fazer e ver que chegou nos resultados, tranquilo, fique à vontade, tá bom? Então, pessoal, vou encerrar a parte teórica por aqui. Depois a gente vai ver a parte de cálculos, né? E quando tudo voltar, também a gente vai fazer o quê? Uns experimentos lá no laboratório, que é muito importante, né? Um bom técnico é aquele que sabe o quê? Tanto a parte prática e teórica, como vocês me conhecem, né? Toda vez que a gente faz o quê? Essa parte de teoria, né? Eu gosto de levar lá para o laboratório, né? Então, vamos ver, né? Quando passar essa pandemia, né? A gente volta lá para as aulas práticas, tá bom? Então tá bom, pessoal. Tudo de bom para vocês, fiquem bem e até a próxima, galera.